Oi, gente. A Malu Gaspar desceu mais um degrau, né? A lavajatista Malu Gaspar desceu mais um degrau, porque agora ela está questionando o Supremo Tribunal Federal na investigação das fake news, das notícias falsas, das milícias digitais. Aparentemente, para ela, o fato de ter 140 pessoas investigadas é um número muito alto e, por algum motivo que eu não sei, deveria se reduzir esse número. E eu vou comentar a fala dela, a gente vai desconstruir tudo que ela tem a dizer sobre isso, porque o problema das notícias falsas, o problema das milícias digitais, o problema do neofascismo não foi embora. O neofascismo usa a mentira como método. E esse ano, especialmente, nós vamos ver isso mais uma vez reeditado. E não só esse ano. Veja o Nicolas Ferreira, o quanto ele tem utilizado a mentira, a distorção como método recentemente. E ela trata como se isso fosse um problema superado. Isso daí tem intencionalidade, gente. Nós vamos ver o vídeo. Agora, antes de mostrar esse vídeo da Globo News, ela falando sobre isso, de desconstruir, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no canal. E se vocês quiserem ganhar dinheiro divulgando conhecimento e divulgando ideias de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado que explica como faz isso. E você não vai gastar nada. No Hotmart, basta virar inscrito no Hotmart, se filiar aos nossos cursos, divulgar que você vai ganhar comissão sem gastar R$1. Viu? É uma grande oportunidade, uma grande, digamos assim, novidade do canal. E eu gostaria que vocês aderissem e dessem uma olhada. Mas vamos ver a fala da Malu Gaspar e eu vou desmontar aqui ponto por ponto. Vamos lá. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro... Por que precisa ser dito antes? Na hora da apresentação das provas vai se indicar, mas por que facilitar o trabalho da defesa desses potenciais investigados de deletarem material problemático? Não, você não tem que facilitar esses inimigos da democracia. E aí eu uso a palavra inimigo da democracia adequadamente. Gente que fez fake relacionado às urnas eletrônicas estava trabalhando pelo golpe. Tem nada que facilitar a vida dessas defesas, dizendo exatamente de onde vem e quais são... Todos que participaram dessas notícias falsas com interesse de fomentar golpe de Estado têm que ser investigados, sim. Tem que ser investigado, sim. Mas vamos seguir. O ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Errado de novo. Você pode estar procurando por uma questão temática. 140 pessoas, por exemplo, que podem ter questionado as urnas com intenção golpista, com intenção de fomentar um golpe, né? Ou 140 pessoas que podem ter recebido financiamento de golpistas para isso. Pode ser um número alto, sim. Pode ser 140 pessoas. Por que tem que restringir? Mas, enfim, lá vai ela achando que tem que restringir sem dar uma boa justificativa. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Phishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish. É não sei o quê. O nome disso é Phishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu. Uma lavajatista, a ironia é doce demais, uma lavajatista acusando o Supremo Tribunal Federal de fazer o que a Lava Jato fazia e você que apoiava a Lava Jato, né? Mas enfim, não é a mesma coisa, sabe por quê, Malu? Eu vou explicar. Fishing Expedition, fishing é pescar, né? Uma expedição de pesca é quando você joga um anzol, né? A metáfora é essa, você joga um anzol num lago, né? E você explode uma bomba lá, e você pega o que aparecer, né? E uma expedição que você não sabe o que você vai encontrar. Não, o inquérito das fake news sabe exatamente o que está procurando. Está procurando notícias falsas, ou ligada à pandemia, ou especialmente ligada
ao golpe, ao questionamento das urnas eletrônicas para fomentar o golpe de Estado, porque a teve plano, viu, Malu, para matar autoridades públicas. Teve plano de golpe de Estado. Lembra do punhal verde e amarelo? Pois é. Então, se sabe claramente o que está se procurando. Agora, por que o número de pessoas investigadas é alto? 140 pessoas. Porque, aparentemente, os suspeitos de um plano dessa envergadura são muitos. Muita gente disseminou fake news, muita gente, inclusive influenciadores e outras pessoas. Tem gente, inclusive, potencialmente dos militares envolvidos nisso. Então, todo mundo que é suspeito, é o que a investigação faz. Todo mundo que é suspeito é investigado. Isso não significa que todos são culpados. Mas tem que se investigar. Se recebeu dinheiro para isso, se divulgou notícia claramente voltada para fomentar um golpe de Estado, vulgo Carla Zambelli. Lembra da Zambelli? Quantos fizeram como a Zambelli? Provavelmente muitos. Mas isso tem que ser investigado. Você não pode condenar sem provas. Essa é a diferença em relação à Lava Jato. Lava Jato condenou um monte de gente com base em delação sem prova. O Supremo Tribunal Federal não quer fazer isso. O Ministério Público, a Polícia Federal não quer fazer isso. Não vai fazer isso. Vai buscar as provas. Isso mostra uma postura completamente diferente. Agora, no caso das milícias digitais, eu esperava até um número maior do que 140, sendo bem sincero com vocês. Mas vamos seguir. Né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então eu acho que já passou da... Agora vem a narrativa de que o Alexandre de Moraes age como um ditador. Podia ser mais bolsonarista? Não tem nada a ver. Inclusive, os companheiros do Alexandre de Moraes que não são bolsonaristas, todos têm concordado com a importância de se investigar isso, porque as instituições brasileiras foram ameaçadas. Alguns membros dessas instituições ameaçados de morte. Mas, enfim. Hora, olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já, desde aquela época já não caía bem. Agora, então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news. Resolvemos a questão das fake news. Não dá. Não dá. É impossível. Nós tivemos episódios recentes do Nicolas Ferreira fazendo pânico com o negócio do Pix, que teve um prejuízo econômico e era totalmente mentirada. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado e temos um movimento neofascista golpista. Nem todos os golpistas foram presos. Achar que a extrema-direita acabou, as pessoas presas acabou com o problema da fake news e que mais ela está sugerindo que teria gente do Supremo dizendo isso. Só bolsonarista deve estar dizendo isso. Só bolsonarista deve estar dizendo que não é para investigar mais. Que não tem que processar as milícias digitais. O neofascismo ele usa a mentira, a chamada fake news, como estratégia política. Enquanto tiver neofascismo, esse problema vai existir. Enquanto o neofascismo estiver presente, enquanto a extrema-direita estiver presente, esse problema vai existir e tem que se pensar punições para as pessoas que fazem essa divulgação em massa. Pessoas que fazem, como Nicolas Ferreira fez, essa divulgação em massa, isso daí tem que ser investigado e punido. E aqueles que fomentaram golpe de Estado, muitos não foram punidos, inclusive políticos. Mas vamos seguir.
esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo... Aqui tem mais uma mentira. Se durante esse inquérito uma pessoa for indiciada, as provas serão apresentadas. Então, achar que o inquérito e tentar construir na cabeça das pessoas que o Alexandre de Moraes vai agir sem nenhum tipo de checagem é uma mentira. Ela está mentindo. Isso não é verdade. Os outros ministros, várias decisões, inclusive, serão colegiadas. Se tiver um grupo de pessoas a serem julgados, o Alexandre de Moraes não vai decidir sozinho. Não vai decidir sozinho. Então, assim, esse tipo de coisa aqui é um ataque ao Alexandre de Moraes, que é dando suporte a uma narrativa bolsonarista. É basicamente o que é. E esse inquérito é sim muito importante, porque é um elemento constitutivo do neofascismo, a disseminação de notícias falsas. Esse elemento claro da extrema-direita, a Malu Gaspar não diz, não fala sobre isso, não diz que essa característica está presente. Por que será? Aí vem o que ela não diz, que eu me pergunto. Por que ela se preocupa em criticar o Alexandre de Moraes e não analisa criticamente os movimentos da extrema-direita que usam a mentira de forma estratégica, e tivemos mentiras usadas recentemente de forma estratégica? Enfim. Um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele virou investigado. Ele fala autoridades da República, porque até autoridades da República. Pra... Exatamente. Ele... Teve que Andréa Sadi corrigir, porque o alvo da Malu Gaspar é só ministros do Supremo. Esse ato falho da Malu Gaspar mostra o alvo dela. Mas ela está tentando comparar os ministros do Supremo ao PCC, que seria difícil investigá-los. Ai, Malu. Esse tipo de ataque tão exagerado assim parece um desespero, viu? Parece desespero, mas enfim. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele, apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe? Com ter que tomar o depoimento por causa disso. Porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube, pela nota da Unafisco, que foi por causa das declarações à imprensa, realmente. Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem... Não. Gera suspeita, sim. Uma pessoa que faz uma acusação dessa sobre as instituições gera suspeita. Gera suspeita. E uma investigação não significa condenação. Gera suspeita. Como é que alguém diz que é mais difícil investigar uma autoridade pública do que o PCC? O que essa pessoa quer? Quer enfraquecer as instituições. Qual é a prova que ele tem? Isso daí, inclusive, cabe processo de calúnia. Porque uma pessoa que diz uma coisa dessa e não apresenta nenhuma prova pode ser condenado por caluniar as instituições brasileiras. Você não pode dizer isso. Imagine se alguém viesse a público e dissesse alguma coisa absurda em relação à Polícia Federal. Fizesse uma acusação absurda em relação à Polícia Federal. A Polícia Federal faz X, sendo X, uma coisa criminosa, horrorosa. Essa pessoa que fizesse essa acusação poderia ser investigada e processada. Aliás, caberia ser. Porque se faz uma acusação sem provas, deve ser investigado. Mas a Malu Gaspar acha estranho isso porque ela faz acusações sem provas o tempo todo. Ela não vê nada demais
fazer acusação sem prova. Acha normal. Ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito. Está confundindo opinião com acusação gravíssima. Acusação. Qualquer acusação grave demanda prova. Eu não posso, viu, Malu, acusar você sem provas de que você estaria, sei lá, agindo como um títere da Globo para destruir o governo Lula. Não posso fazer essa acusação. Não posso fazer essa acusação e não vou fazer, porque eu não tenho provas. Eu não tenho nenhuma prova de que alguém disse para você fazer X ou Y. Então, eu não sei. Eu não sei, não vou afirmar isso. Agora, essa figura aí fez uma acusação gravíssima em relação às autoridades. Não vejo nada demais que ele seja investigado. Mas vamos seguir. Que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer... O momento grave que nós estamos vivendo é que ainda tem um monte de golpistas que ainda não foram punidos. E que nós estamos num momento da nossa história e que nós enfrentamos uma ameaça civilizatória, que é o neofascismo, que nega a mudança climática que pode destruir a humanidade. Nós estamos diante de um movimento que é antidemocrático por natureza. E que tem que ter muito cuidado, porque esse movimento pode, se chegar ao poder, caminhar para uma ditadura, perseguir todos os seus opositores políticos, fazer, de fato, o que você acusa o Supremo de estar fazendo, o que não está. Porque o Supremo, o Ministério Público, a Polícia Federal estão perseguindo os inimigos da República. Porque eles cometeram crimes contra a República. Conspiraram contra a democracia. Negaram a pandemia e levaram à morte de milhares de pessoas. Mas enfim. De que lado você está? Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Você falou, né? Que desespero, né? Que absurdo, gente. Que coisa absurda. Mas parece até que tá com temor, né? Parece até que tá com temor. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou vira afiliado e pode ganhar dinheiro divulgando nossos cursos, né? Isso daí é uma coisa que eu explico num vídeo que está no comentário fixado. Você pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se gosta muito do que a gente faz e gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração.